Ô, Walter, só mudando um pouquinho agora o assunto para a gente falar sobre essa reunião virtual Amanhã. amanhã que vocês da CBF terão com os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, propondo a volta de 30% do público nos estádios pelo Brasil. Por que a CBF está disposta a colocar torcedor nos estádios nesse momento? Gabriotti, você acompanhou aí todo o trabalho. Nós paramos em março por uma articulação, sintonia com o Ministério da Saúde, integralmente o futebol. Nós voltamos em agosto, articulado novamente com as autoridades de saúde e com os clubes brasileiros. O sistema do futebol, às vezes, não é sabido, mas ele é profundamente democrático. As decisões são tomadas em conselhos técnicos ou em assembleias dos clubes que participam da competição, e nós estamos apenas discutindo a matéria. Nós ouvimos o Ministério da Saúde, como temos ouvido quase toda semana, como é que é a situação, e o Ministério, só uma pequena correção, Capriotti, nós tivemos uma aprovação de um protocolo de retorno dos torcedores de até 30%. Pode ser 1%, pode ser 5%, pode ser 10%, até 30%, a ser definido pelos clubes inicialmente, se desejam esse retorno dos torcedores, mas depois uma decisão, eu diria, muito mais centrada, que é das autoridades de saúde estaduais e municipais nos 9 estados e nos 11 municípios brasileiros que fazem parte do Brasileirão. E eu te pergunto isso, Walter, até, claro, não é? O Flamengo já se mostrou favorável a essa volta da torcida aos estádios, mas outros centros, a gente já tem público aí na Rússia, tem público na Alemanha, tem público na França, países que tiveram enfrentamento da doença de uma maneira diferente da nossa aqui, não é? Isso é preciso deixar bem claro. Agora, esse público que o Ministério da Saúde autoriza estar presente nos estádios, não é? Mesmo com esse modelo de protocolo que nós adotamos aqui de enfrentamento da doença, você não acredita... Premier League, por exemplo, não vai ter público. A Premier League já disse, só o ano que vem vai ter público nos estádios aqui na Inglaterra. E olha que a Inglaterra, o Reino Unido, está vivendo uma segunda onda agora, está com um problema sério lá também. Vocês vão aceitar eventuais decisões das autoridades estaduais e municipais que se mostrarem contrárias à volta do público nos estádios? Aqui em São Paulo, por exemplo, não vai ter São Silvestre, não é? Porque aglomera ali as pessoas. Quer dizer, esse respeito à decisão das autoridades estaduais e municipais, a CBF e os clubes vão acatar? Completamente, Capriotti. Completamente. Ou seja, quem define a possibilidade de haver ou não público são as autoridades locais. O Ministério da Saúde nos deu parecer favorável, mas era uma visão macro, tendo em vista hoje um sistema de retorno gradual, progressivo e controlado ainda, preservando o distanciamento social. Mas quem define exatamente a abertura dos estádios, dos locais de eventos em cada cidade é o prefeito, o secretário municipal de saúde. Eventualmente, o governador, se tiver uma atitude mais restritiva, vale a posição do governo. É o que aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A prefeitura liberou o Maracanã para evento até 30% de lotação, mas o governador do estado disse que até o dia 6 não se conversa sobre isso. Então, nós só voltaremos, esse é um dado importante também, se mantivermos o equilíbrio técnico. Significa a presença de público para todos os clubes participantes. Sim. Seja no seu local de mando, seja eventualmente numa outra praça onde isso possa acontecer. Né? Claro. Se não houver o equilíbrio técnico, não será possível esse retorno que eu chamaria de sistêmico dos torcedores dos estádios do Brasileirão. Então é o seguinte, ou voltam todas as praças de uma vez, e aí teria que haver um entendimento de todas as prefeituras e governos estaduais para que isso volte de uma vez, ou não volta nenhuma. Esse é o entendimento da CBF. Por exemplo, se o Rio de Janeiro autorizar e São Paulo não autorizar, porque aí pode haver um desequilíbrio também, não é? Um time joga com torcida num estado, o outro sem torcida num estado. E esse desequilíbrio que eventualmente pode vir a acontecer, a CBF chancelaria isso? Não, isso não poderia acontecer. Eu não sei se vocês lembram bem,
O presidente Rogério Caboclo, na reunião que definiu o retorno da competição, ele perguntou aos 20 clubes, se por acaso vocês não puderem jogar na sua cidade, vocês aceitariam jogar em outra? Se tivesse 20% de praças que não tivessem sido autorizadas, o campeonato voltaria, mas teria que jogar em outros locais. Nós vamos provavelmente aplicar a mesma posição nessa reunião de clubes. Alguns locais que não autorizarem, o clube teria que aceitar jogar em outro local, preservando o equilíbrio técnico, com a torcida tendo que se deslocar para uma outra praça. Ou seja, nós não podemos, hipótese nenhuma, produzir desequilíbrio técnico. Isso é fundamental para a manutenção da qualidade e do direito dos clubes poderem participar.